Saudações, eu sou Shadiversity e de todos os debates que acontecem na internet sobre espadas, porque há muitos debates acalorados na internet e eu não vou entrar nesses, mas especificamente sobre espadas, um dos mais populares é katana versus espada longa. Você vê isso repetidamente. Você vê vídeos tentando provar e encerrar o debate de uma vez por todas, e depois vê vídeos desmentindo esses vídeos que tentam encerrar o debate de uma vez por todas. É uma discussão muito popular e alguns desses vídeos, na minha opinião, fazem uma análise decente ou equilibrada e, claro, alguns fazem isso muito mal, onde a situação ou os testes são muito tendenciosos e simplesmente não refletem a verdade do assunto. Então, aqui está a minha opinião sobre o tema, mais um vídeo para se juntar aos milhares de vídeos sobre esse debate, mas eu gostaria de pensar que posso trazer à mesa alguns pensamentos e perspectivas que ainda não foram reconhecidos, abordados ou discutidos até agora, e que talvez possam nos ajudar a entender melhor esse debate. Um dos primeiros pontos em debates sobre katana versus espada longa é o método de fabricação. Mencionam a dobragem do metal e têmpera diferencial da katana, alegando que isso a torna muito superior a outras espadas. Na verdade, já dediquei 4 vídeos inteiros a esse assunto. Desconsidere o primeiro, então são 3 vídeos da minha série sobre katana. No total são 5, mas os vídeos 2, 3 e 4 tratam desse tema. Curiosamente, isso significa pouco assim que a espada é feita para um nível suficientemente alto de qualidade para que ela funcione adequadamente para o seu uso. Nesse aspecto, as espadas são feitas de forma semelhante. Se forem boas, você só notará a diferença se a espada passar por muito estresse. É nesse momento que a maneira como a espada é feita se torna muito mais importante. Mas se você usar a espada corretamente, ok, elas raramente serão submetidas a uma quantidade tão grande de estresse. Para quem pensa nas grandes quantidades de estresse, sim, isso ocorre, espadas já quebraram na história. E você pode estar pensando que, porque uma katana é feita de uma maneira superior, ela é, portanto, superior a qualquer outro tipo de espada, incluindo a espada longa. Bem, isso na verdade é uma suposição enorme. Uma katana não é feita de uma maneira superior a outras espadas. Ela é feita de uma maneira engenhosa para os materiais que existiam na época, mas isso não torna uma espada ou cria uma espada que seja inerentemente superior em termos de qualidade do aço e de sua estrutura interna do que outros métodos de fabricação, incluindo aqueles métodos que existiam na Europa. Para mais informações, por favor, assista às 3 partes da minha série sobre katanas, parte 2, 3 e 4, para obter uma análise completa sobre o que acontece em relação à fabricação das katanas. Aço mola. Aço mola é incrível, ok, mas não. A verdadeira coisa que precisamos comparar ao comparar katanas e espadas longas não é realmente como elas são feitas, e sim como elas são projetadas. Uma das coisas que quase todas essas comparações não reconhecem é uma das coisas mais significativas a se considerar, e é por isso que tantas dessas comparações simplesmente não são realistas, ok? E é essa pergunta simples. Que tipo de katana e espada longa? Agora, a última parte eu acho um pouco mais significativa. Que tipo de espada longa? Porque a katana tem um design muito mais padronizado. Quando eu digo isso, você precisa entender que ainda existe uma variação considerável dentro desse design. Essas variações são significativas, mas o que precisamos perceber é que todas essas variações não mudam o que a katana é, principalmente feita para fazer, que é cortar de forma eficiente, e isso faz com que seu design seja muito mais padronizado do que muitos outros tipos de espadas. Ou todas. Por exemplo, a rapieira tem um design padronizado se você entender o contexto e a definição do que é uma rapieira. Preciso disso. Só adicionar essa parte, mas quando chegamos à espada longa e a de uma mão, você sabe, a espada medieval comum de uma ou 2 mãos permite bem mais variações que a katana. Já teve gente que tentou me contestar nesse ponto e disse que não, que a katana na verdade tem tantas variações quanto a espada longa, e eu vou ficar com a espada longa. Não se preocupe com a espada de uma mão, porque tudo que eu disser sobre a espada longa também serve para a espada de uma mão. E eu digo que discordo totalmente disso e vou explicar o porquê. E quando eu digo isso, não estou dizendo que não existe variação na katana. Estou dizendo que as variações que existem na katana não mudam o propósito principal dela, que é cortar, certo?
Em contraste com a espada longa pode ter características de design que enfatizam totalmente o corte, ou totalmente a estocada, ou um bom equilíbrio entre os dois. Quando olho para a katana, consigo encontrar 5 pontos de variação significativa: comprimento do cabo, comprimento da lâmina, profundidade da lâmina, afilamento distal e grau de curvatura. 5 pontos de variação significativa. Talvez você pense, existem outras variações no design da katana, como o tamanho da tsuba, largura da lâmina, perfil do afilamento e comprimento do espigão. Me diga se eu deixei passar alguma coisa. Acho que não deixei. Não incluo essas 4 partes porque as variações padrão nesses elementos não afetam significativamente o funcionamento da espada. As tsubas seguem um tamanho padrão sem variações significativas, exceto pelo design estético. A largura da lâmina varia em incrementos muito pequenos. Ok, não são grandes incrementos e, na minha opinião, isso não impactaria significativamente sua função. Agora, o afilamento do perfil, não estou falando do afilamento distal, estou falando do afilamento do perfil. Isso é uma das coisas que permanecem mais padrão dentro da katana. As katanas podem ter algum ou nenhum afilamento de perfil, mas não possuem um afilamento completo como as espadas europeias. O comprimento do espigão é interessante. O comprimento do espigão varia, às vezes vai até a metade do cabo, às vezes parece que vai até o final, mas quando eu observei, quando olhei para katanas históricas por conta própria, percebi que o comprimento do espigão parece estar muito diretamente relacionado ao comprimento da lâmina. O que isso significa é que eu não encontrei em nenhum caso que para o mesmo comprimento de lâmina, eles façam um espigão maior para alterar o ponto de equilíbrio. E esses são todos os possíveis elementos de uma katana que podem ter variação. E de todos eles, 5 podem ter variação suficiente, na minha opinião, para ter um efeito significativo na função. Bem, aí está. E você pode estar dizendo, bem, aí está. Eu provei que pode haver diferentes tipos de katanas. Mas você precisa lembrar que todas essas variações não alteram a katana o suficiente a ponto de você precisar lutar com ela de uma maneira diferente. Quando falam em katana versus espada longa, geralmente se referem ao design típico da katana. Apesar das variações que mencionei, podemos concluir que todas aquelas katanas e suas variações terão desempenho praticamente igual. Mas quando chegamos à espada longa, temos uma situação completamente diferente. A espada longa pode ser variada em seu design em um grau muito maior do que a katana pode. Na verdade, a espada longa pode ter até 10 variações significativas em seu design para torná-la diferente, em comparação com as 5 da katana. É assim que vejo e são estas: comprimento do cabo, tipo de guarda e pomo, medidas da lâmina, comprimento, largura, espessura, afilamento do perfil e distal, diversas geometrias de seção transversal e acuidade da ponta. Sobre a espada longa, algumas de suas variações, como o comprimento, permitem mais diversidade do que a katana antes de ela ser considerada uma espada diferente, especialmente quanto ao comprimento. O comprimento da katana, em comparação, na verdade é quase o mesmo de uma espada de armar padrão, uma espada de uma mão, mas se quisermos forçar um pouco, ok, vamos dizer espada bastarda porque espada bastarda é um tipo de espada longa. Hoje, há katanas com lâminas um pouco mais longas, atingindo o tamanho de uma espada longa padrão. No entanto, a lâmina da espada longa pode ser ainda maior, quase considerada uma espada grande. Uma nova classificação tem surgido entre entusiastas, a espada de guerra, sendo essa a variação mais longa e grande da espada longa disponível. Agora, uma katana com uma lâmina do tamanho de uma espada de guerra já não seria mais considerada uma katana. Ela seria considerada uma tachi. Não pronuncio bem, mas espadas de guerra podem ser consideradas espadas longas. É assim que defino. Considero a espada de guerra uma versão mais longa da espada longa. Então, ao analisar as possíveis variações que cada tipo de espada pode ter, nós realmente chegamos a uma conclusão muito clara e definitiva. Porque a espada longa tem muito mais variações do que ela pode ser, por essa própria natureza, ela sempre pode ter um tipo específico de design que pode igualar ou até superar uma qualidade que a katana possui.
Seja em corte, ponto de equilíbrio, facilidade de uso, quão fácil é redirecionar a lâmina ou estocada, apenas pela simples matemática de combinar todos os possíveis designs de espada longa que você poderia fazer com base em suas variações, e todos os tipos de katana que você poderia fazer com base em suas principais variações, sempre haverá mais tipos de variações de espada longa do que de katana. Portanto, você sempre pode encontrar uma espada longa que seja capaz de pelo menos igualar, se não superar, uma qualidade que a katana possui. Sem dúvida, a espada longa se destaca em velocidade, corte, alcance, peso, alavancagem, equilíbrio, estocada e proteção das mãos. Seu design oferece mais opções e potencial para vencer. O que precisamos reconhecer aqui, e novamente isso é algo que muitas vezes é ignorado em todas essas comparações, é que na verdade se trata de uma comparação injusta, e é por isso que tanta confusão foi criada em torno disso. Se você comparar uma katana em sua capacidade de corte com uma espada longa, que não foi feita para ser uma excelente cortadora, então claramente a espada longa vai ficar para trás nesse aspecto, não é? Se ela não é boa para cortar, se há menos massa na lâmina, essa espada provavelmente foi feita para ser mais rápida na mão, também para ter melhor alcance, ou seja, foi feita principalmente para duelos. E então, testar essa espada em circunstâncias nas quais ela não foi feita para se destacar, é claro que ela não vai ter um bom desempenho. O problema que acontece depois é que, após as pessoas fazerem esses testes, elas assumem que a espada longa que estão testando representa todos os designs de espadas longas, do mesmo jeito que assumem que a katana que estão testando representa todas as outras katanas. A questão é que ambas as espadas têm variações, mas a espada longa tem mais variações do que a katana. Então os testes feitos com a katana têm mais chances de serem representativos de outros tipos de katanas do que os testes feitos com a espada longa serem representativos de outros tipos de espadas longas. E por isso você simplesmente não pode pegar os testes de um tipo de espada longa e dizer que é assim que todos os tipos de espadas longas vão se comportar. Isso é impossível. A categoria de espadas longas é simplesmente diversa demais. Os problemas que existem ao tentar comparar katanas e espadas longas são do mesmo tipo dos problemas que existem se você tentar comparar PlayStations com PCs. Sobre o PlayStation, só foram fabricados 4 modelos. Cada um com uma quantidade diferente de variações entre si, mas todos feitos para cumprir exatamente o mesmo propósito, enquanto o PC tem muito mais opções de variação e configuração. Você sempre pode montar um PC para pelo menos igualar ou superar uma ou mais qualidades que os PlayStations têm. Agora, isso não é uma analogia perfeita, então por favor não leve isso ao pé da letra ou longe demais, mas é uma boa comparação. Agora, dito tudo isso, existem algumas qualidades de espada que um tipo de espada tem e o outro não. Por exemplo, a katana tem um fio e a espada longa 2. Agora, eu já fiz um vídeo inteiro comparando as qualidades de espadas de fio único e de fio duplo, nada mais. Apenas fio único contra fio duplo. E nesse vídeo eu concluí que as espadas de fio único tinham potencial para serem superiores às espadas de fio duplo. Assista ao vídeo para ver minha comparação. A questão é que, mesmo tendo concluído que as espadas de fio único tinham potencial para serem 2 vezes mais rígidas, 2 vezes mais leves, ou terem um ângulo de fio 2 vezes mais agudo, quando o design de uma espada de fio duplo é focado para se destacar em uma dessas qualidades. As diferenças entre as espadas de fio único e de fio duplo são muito pequenas. Mesmo tendo constatado a vantagem das espadas de fio único, ela não será tão grande. Ainda assim, eu escolheria uma espada de fio único em vez de uma de fio duplo, se não houvesse outras desvantagens entre katanas e espadas longas. Porém, vejo algumas desvantagens, especialmente qualidades do design da espada longa que são exclusivas, como a guarda cruzada e o comprimento da lâmina. A guarda cruzada pode ter anéis laterais, oferecendo as vantagens da tsuba do katana e ainda possui quilons estendidas. Esse tipo de guarda é objetivamente superior à tsuba do katana. Indo além, a espada longa ganhou uma guarda totalmente envolvente. Ordens de grandeza melhor do que uma pequena guarda em formato de disco. E indo para o próximo ponto, a lâmina da espada longa é sempre mais longa do que a da katana, especificamente porque quando a lâmina da katana ultrapassa certo comprimento, ela deixa de ser uma katana.
espada longa versus tachi ou espada longa versus... No daqui é uma comparação diferente, mas a comum é espada longa versus katana. Essa vantagem de alcance que a espada longa possui é extremamente significativa. Qualquer pessoa que já usou uma espada de comprimentos diferentes contra um oponente com uma espada de comprimento diferente vai saber a vantagem profunda que o alcance proporciona. A única outra qualidade que é exclusiva da katana, de uma forma que a tornaria mais benéfica, é a curvatura. E há uma suposição de que a curvatura aumenta a capacidade de corte para um nível muito significativo. Eu não acredito nisso. Na verdade, depois de testar isso com minha própria experiência prática, tendo usado diferentes tipos de espadas e medido a diferença na proporção de corte entre a curvatura da katana e uma lâmina reta, descobri que a vantagem é tão pequena que nem vale a pena reconhecer ou se preocupar em considerar. Assista à parte 5 da minha série sobre katanas e ao vídeo Por que a katana tem curva para ouvir meus pensamentos detalhados sobre o tema. Mas, no fim das contas, isso significa que a espada longa tem qualidades mutuamente exclusivas que acrescentam vantagens ao seu design mais do que a katana. Então, considerando essas qualidades específicas e mutuamente exclusivas, combinadas com o fato de que a espada longa pode ter tantas variações diferentes para igualar ou superar a capacidade de corte da katana, até mesmo aquelas vantagens que ela recebe por ser de fio único. Porque uma espada longa permite um perfil de lâmina muito maior do que a katana, ela pode receber uma capacidade de corte adicional devido à massa, o que supera sua desvantagem ou as vantagens que a katana pode receber por ser de fio único. Então, novamente, com essas qualidades exclusivas de ter uma lâmina mais longa, uma guarda cruzada melhor e ser capaz de igualar todas as outras qualidades em que a katana pode se destacar por causa de seu design mais aberto, a espada longa é claramente uma espada superior, mas isso não deve ser considerado uma grande vitória porque é uma comparação muito injusta. Você está basicamente comparando vários tipos de espadas com um tipo de espada muito mais singular. Isso quer dizer que toda espada longa corta melhor que a katana? Claro que não. Mas também em relação a isso significa que todas as katanas são melhores do que todas as espadas longas em corte? Não. Bem, podemos dizer de forma geral que a katana padrão é mais focada e enfatizada no corte do que a espada longa padrão, porque é muito mais difícil tentar definir o que é uma espada longa padrão. Então, uma comparação muito melhor não é necessariamente se katanas são melhores do que espadas longas, mas sim se esta katana específica é melhor nessa tarefa específica do que esta espada longa específica. Espero ter lhe dado algo para pensar. Obrigado por assistir e até a próxima.